Boa tarde a todos. Meu nome é Felipe Ferreira, sou gerente técnico da Companhia Produtor no estado do Rio de Janeiro. Estamos aqui na produção da Ceal Hortifruti, né, aqui situado em Batida Alferes. Então, estamos aqui hoje, continuando nossa série, vou mostrar para vocês dois pontos muito importantes, né, para uma implementação de um sistema de cultivo protegido. Né, vários pontos que nós já falamos, mas um ponto principal hoje é o sistema de irrigação. Né, o sistema de irrigação que eu falo para vocês, porque tem que ser um sistema de irrigação via gotejamento, né? Não pode ser fita gotejadora e tudo, tem que ter muito cuidado, porque tem que ter uma grande uniformidade. Nós trabalhamos com tubo gotejador e trabalhamos com ele um autocompensante e antidrenante. O que é isso? Autocompensante porque uma chuva tem que estar numa área plana, sem sombra de dúvidas, mas veja assim, o relevo às vezes fica um pouco irregular. Autocompensante, ele vai compensar para que caia a mesma quantidade de água, grosso modo falando assim, em todas as plantas, em toda a área. Antidrenante é outro ponto importante, porque quando a bomba cessar, né, ela, de acordo com o time, o painel de controle, a quantidade de irrigação que o produtor pedir para emitir, para irrigar a planta dele, na quantidade de vezes do dia que ele achar necessário, de acordo com o manejo dele, é claro, né? Se você não tiver um tubo gotejador antidrenante, o que isso vai acontecer? Vai continuar aquele resto de água que sobrar na mangueira escorrendo. Se o relevo também não tiver adequado, pode ir numa área mais baixa e mais água para aquelas plantas, consequentemente vai irrigar elas muito mais do que o restante, trazendo grandes perdas para eles, né? Ponto importante, no mínimo 2 tubos gotejadores por vaso. Tem que ter no mínimo 2 pontos de água por vaso. Por que tem que ter no mínimo isso? Se você não tiver uma boa caída de água no vaso, você pode criar uma lâmina de água no vaso e não fazer aquela água uniformizar. Nós já estamos fazendo testes aqui com 4 lâminas de água, com 4 pontos de água por vaso. O resultado foi muito positivo, né? Ainda não batemos o martelo ainda, mas estamos vendo resultados muito positivos, porque você uniformiza melhor a irrigação dentro do vaso, né? Uma planta de grape, por exemplo, ou até um tomate italiano, vai consumir em torno aí, dias quentes, é claro, 2 litros, 2,5 litros de água por planta. É uma quantidade de água razoável, mas pensando numa estufa de 1.250 metros quadrados com 2.500, 2.700 plantas, não é tanta água por gotejamento, certo? Ponto importante, gente, nós estamos pensando num tomate em estufa com vaso de 8 litros. Se essa irrigação que você fizer, né, não tendo um controle adequado da nutrição, isso que é um ponto muito importante, quando a gente for chegar na nutrição eu vou falar um pouco, né, sobre isso. For irrigação sem nutriente, há uma grande consequência, pode trazer grandes perdas para a planta, né? Porque ela vai ter pouca reserva ali. Você acaba jogando muita água sem nutrição para ela, né? Não tendo uma boa medição para saber se é adequado fazer aquilo ou não, pode trazer grandes perdas. Então a irrigação adequada aqui dentro tem que ser via gotejo, utilizando o tubo gotejador de qualidade, né? E sempre pensando na uniformidade, certo? Outro ponto importante que eu quero mostrar para vocês principalmente na planta do Sweet Grape, é a condução dela. Por que a condução? Várias regiões conduzem a planta em pé. Ela chega a quase 4 metros de altura no pé direito, né? Isso foi uma coisa que nós não adotamos aqui na região e conseguimos ter uma produtividade muito interessante, né? Se equiparando a várias outras regiões do Brasil ou igual. Que é a condição que a gente chama de 45 graus. Essa condição como vocês estão vendo aqui. Né, vai ser uma condução que vai levar a planta um pouco de lado, né, sempre o ponteiro dela de lado. Aí você vai falar, como pode? Nós temos plantas aqui que elas chegam a final de ciclo 15 metros ou mais. Né? Como pode uma planta caber assim? Ela vai em 45 graus, sempre mantendo o ponteiro dela mais em pé possível, porque se você deitar muito o ponteiro dela, vai causar um estresse muito grande para a planta e você vai com certeza ter diminuição de produtividade. Então você tem que trazer o ponteiro mais em pé possível, passando dentro de 2 fitilhos assim e colocando um fitilho embaixo de apoio. E quando essa planta cá atrás, né, que ela acabar, formou a penca e ela for acabando a produtividade dela, a colheita nessas pencas, o produtor vai que a gente chama de guiar, vai rebaixando ali e ficando todos os talos tudo certinho, né? Lembrando, essa condução em 45 graus é uma condução
que favorece muito a mão de obra. Você não precisa ficar em andaimes ou em carrinhos, trabalhando na altura, favorece a mão de obra. Sendo que, se ela não for bem manejada, trazendo a planta sempre em 45 graus, o máximo de em pé possível, você vai ter uma grande perda de produtividade. Já tivemos exemplo na região que aconteceu muito isso, muito isso. Pensando na planta de sweet grape, o que favorece a condução de 45 graus nela também? Na nossa opinião e experiência, tá, gente? Como ele dá muitos cachos, né, que bifurcam muito, soltam muitos galhos, eles acabam entrelaçando no outro. Essa planta em pé, o produtor vai ter que rebaixar ela. Conforme ele rebaixar ela, acaba tendo perda de muitos frutos, que uma planta, um galho enfiado no outro, acaba derrubando muitos frutos. Assim, a planta fica mais confortável e você vai mexer menos quando a penca já está formada. Só vai mexer mesmo no início do ponteiro ou depois que colheu, lá atrás para rebaixar. Tá certo? Obrigado a todos aí, espero ter ajudado.